Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos dando início a mais um culto de louvor ao nosso Deus. E para começarmos, eu queria convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 65, ou acompanhe aqui com a gente pela tela. A palavra do Senhor diz assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecerem as nossas transgressões, tu nos nulas perdoar. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista aos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mais longínquos. Que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas. Tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Nós só podemos agradecer ao nosso Deus. E mesmo assim, jamais será suficiente por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele tem nos sustentado. Mesmo que talvez a visão humana nós não tenhamos fartura, mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem provido. E nós dependemos completamente dele. Que possamos adorar o nosso Deus cantando o hino de número 120. As lutas, as rochas imensas, os mundos,
Pai, nós queremos te agradecer. Queremos exaltar o seu nome, Pai, porque tu tens nos sustentado, Pai, porque tu tens feito grandes coisas, Pai. Pai, é o Senhor quem dá ordem ao sol nascer, Pai, e a se pôr. É o Senhor, Pai, que ordena as chuvas, Pai. E por isso somos gratos, Pai. Porque o Senhor tem sustentado, Pai. O Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas, Pai. Exaltamos o seu nome, Deus, e queremos honrá-lo, Pai, com nossos louvores, Pai, com nossa adoração. Receba, Pai, o nosso culto como aroma suave, Pai, como incenso em suas narinas. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 14, versículo 7, assim: Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. O ser humano ele tem pecado desde o Éden, mas graças ao sacrifício de Jesus, hoje nós temos livre acesso a Deus para pedir perdão. E pela graça do Senhor nós somos perdoados e somos salvos. Que possamos confessar os nossos pecados e clamar pela misericórdia do nosso Deus. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Por mais corrompida que esteja a nossa natureza, Pai, nós clamamos pelo Seu perdão, Pai. Clamamos que o Senhor gere um coração arrependido em nós. Para que assim, Pai, nós possamos ver tudo aquilo que estamos fazendo de errado, Pai, nos arrepender, nos reconciliar contigo. Clamamos pela sua misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados. Também nos ensina a perdoar, Pai, quando nosso irmão ou nossa irmã nos ofende, Pai. Que nós possamos, Pai, perdoar. Em nome de Jesus. Amém. No final do capítulo 14, finalzinho do versículo 22 diz: Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. O Senhor ele tem nos sustentado, o Senhor ele tem nos perdoado. Que possamos viver na alegria da salvação, entendendo que pela graça somos salvos e pela graça somos perdoados. Que Jesus nos justificou na cruz e que possamos entregar a nossa vida e dedicá-la a Ele. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor,
irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos, todas, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder participar deste culto, neste 20º domingo após Pentecostes, no tempo comum, tempo que nós celebramos a presença e a ação de Deus no cotidiano das nossas vidas. Nós lembramos que Ele não é Deus apenas nos grandes feitos, nas grandes intervenções. Ele é Deus constantemente e Ele tem cuidado de nós e Ele sustenta as nossas vidas. E para este momento, então, de reflexão na Palavra de Deus, eu convido você para acompanhar a leitura no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos de 9 a 14, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar neste momento. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, que tem toda uma riqueza, ó Deus, para falar, para trocar, para transformar, ó Deus, e fortalecer a nossa vida. Nos abençoa, Senhor, também, através dessa palavra que nós acabamos de ler, ó Deus. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Eu coloco a minha vida para ser instrumento, mas que o Senhor fale, que o Senhor testifique a Tua palavra nos corações, nas mentes, ó Deus, trazendo para a nossa vida aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de falar hoje sobre o desafio de descer justificado para casa. Utilizando aqui a figura, né, de que sobem para o templo, para a oração. Então, quando volta para casa, quando desce de volta, então descer justificado por causa da forma como nós nos apresentamos, como a forma como nós nos encontramos diante de Deus. E é bom lembrar que o assunto que Jesus está tratando na primeira parte aqui do capítulo 18 é a oração. Ele contou a parábola sobre uma viúva que tinha um adversário. E ela também tinha um juiz iníquo. E Jesus utilizou aquela parábola sobre aquela viúva que foi perseverante, que insistiu, até importunando aquele juiz, que não temia Deus, que não respeitava homem algum, mas resolveu atender aquela viúva por causa da persistência. E Jesus utilizou esta figura, Jesus utilizou esta parábola para falar e ensinar os seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E junto com o desafio de permanecer na fé até o último dia. Ele terminou lá aquele momento, aquela parábola, perguntando assim: acaso Deus encontrará fé na terra? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E Jesus está falando então sobre a importância de permanecer firme na fé até o último dia. E na parte que nós lemos hoje, nós temos então a parábola que Jesus contou, e ele dirigiu essa parábola a algumas pessoas que o evangelista apresenta assim: a alguns que confiavam em si mesmos, porque por se considerarem justos e desprezavam os outros. É literalmente o que está aí no versículo 9,
e que o evangelista Lucas escreveu para explicar aquele momento, o contexto de Jesus. Foi para pessoas assim que Jesus dirigiu aquela parábola, para pessoas que confiavam em si mesmas e que se consideravam justas e que desprezavam as outras pessoas. E a parábola é sobre dois homens que foram ao templo orar. Duas coisas negativas nós vemos aqui nessa introdução. Primeiro, confiar em si mesmo. A pessoa que se acha superior, a pessoa que se acha capaz, ela se acha competente, ela confia em si mesma, e isso é tomado aqui por Jesus, pelo evangelista, como algo negativo. E a segunda coisa negativa apresentada aqui é a pessoa que despreza as outras pessoas, ou seja, ela se acha melhor e ela menospreza, ela acha que a outra pessoa não é importante, e isso é mencionado literalmente aqui no texto, falando daquelas pessoas. Confiavam em si mesmas por se considerarem justas e desprezavam as outras pessoas. E então fala sobre dois homens que vão ao culto ou ao templo e que se põem a orar diante de Deus no templo. Um fariseu é o tipo de pessoa religiosa, uma pessoa estudada, desses que sabem tudo e que se acha. Ou seja, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Dá até para a gente reconhecer o mérito dessa pessoa, né? O valor que tem quando ela consegue ter uma vida reta, quando ela consegue ser honesta, quando ela consegue cumprir a lei, cumprir as prescrições. Mas na parábola, Jesus chamou atenção para esses detalhes sobre a vida daquele homem fariseu que foi para o templo orar. E o outro, um publicano. É o tipo de pessoa pecadora, que anda meio desenturmada, uma pessoa que anda pisando na bola, que anda fazendo aquilo que desagrada a Deus e aquilo que as pessoas têm dificuldade de entender. A questão aqui não é desmerecer as práticas das disciplinas espirituais, não é desmerecer o estudo, a dedicação, e também não é valorizar ou dar moral para quem não tem ou para quem não está nem aí e que não leva a sério os seus compromissos com Deus e com a sua igreja. O que importa para Jesus é que ele quer ensinar, e que ele quer ensinar é sobre a postura ou a maneira como nós nos colocamos diante de Deus. Então, temos esses dois modelos que Jesus apresentou de pessoas que foram ao templo, que se apresentaram diante de Deus, um que olhava para si e falava de si para si mesmo e se via como alguém que cumpria toda a lei, que observava aquilo que estava escrito. E a outra pessoa que estava lá deslocada, desenturmada, desajeitada, mas que naquela circunstância do culto estava falando com Deus a respeito da sua vida. E aqui nós aprendemos sobre o culto que agrada a Deus. Então, sobre isso, nós podemos olhar lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: não pense de si mesmo além do que convém. Aquela ideia da altivez, né? A pessoa que se acha, que se vê acima da média, que se vê acima das outras pessoas. E a recomendação bíblica é: não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí, quando nós vamos lá em 1 Pedro, capítulo 5, na parte B, e o versículo 6, diz assim, capítulo 5, versículo 5b, e o versículo 6 diz assim: cingi-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aqui nós temos, tanto em Romanos quanto aqui na carta de Pedro, recomendações pastorais, orientações pastorais, conselhos que estão sendo dados para os fiéis, para aqueles que estão lá nas igrejas, que estão lá nas comunidades, como nós, como eu, como você. Nós também acolhemos esses conselhos da palavra de Deus. Não pensar de si além do que convém,
cingir-se, vestir-se de humildade, saber que Deus resiste os soberbos e ele dá uma graça maior às pessoas humildes. E a palavra então nos convida dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lá naquele templo, naquele templo da parábola de Jesus, um orava de si para si mesmo, se gabava de não fazer várias coisas consideradas erradas e de fazer várias coisas consideradas corretas. O outro, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, um pecador. Está lá no versículo 13. E o desfecho é que este último desceu para casa justificado. Aqui não é evangelista, é Jesus. Ele está lá transcrevendo, passando para nós a palavra de Jesus, ainda Jesus completando a parábola. Ele disse: este último, o publicano, desceu para casa justificado, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E nós, como pessoas, que nós individualmente, como é que nós nos apresentamos diante de Deus? E a gente pode também olhar para a nossa vida como igreja e pensar como é que nós nos vemos, melhores que os outros, maiores que os outros, olhamos os outros de cima para baixo, ou nós nos vemos como iguais, nós nos vemos também como frágeis, imperfeitos, e reconhecemos o valor das outras pessoas, o valor das outras comunidades, o valor das outras igrejas que estão também na nossa cidade fazendo a obra de Deus. Como povo de Deus, ou como parte do povo de Deus, Jesus está nos ensinando a não pensar de nós além daquilo que nós somos. A oração de si para si mesmo não tem efeito nenhum. E se colocar diante de Deus confiando nas próprias obras, também não vai alcançar o favor de Deus. Mas quando nós nos colocamos humildemente na presença de Deus, clamando: "Se propício a mim, Senhor, um pecador, uma pecadora", nós poderemos ter a certeza de que Deus nos acolhe, de que Deus nos trata, de que Deus nos alivia, que Deus nos reveste de uma condição que a gente pode descer para casa justificado. Que todos e todas nós possamos descer para casa justificados, não porque somos os tais, ou porque nos achamos melhores que as outras pessoas, mas porque nos colocamos humildemente diante do nosso Deus, clamando por sua misericórdia e graça em tempo de sermos encontrados. Aqui nós temos também essa questão do tempo colocada. Nós estamos no tempo da oportunidade, nós estamos no tempo em que nós podemos fazer, então vamos aproveitar o tempo, não vamos deixar para amanhã, em tempo de sermos encontrados. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça, que essa parábola, que esse ensinamento de Jesus nos guie na nossa adoração, que ele nos guie na nossa participação no culto em cada momento, não apenas quando nós estamos lá no templo ou quando nós estamos no meio da congregação, mas quando nós nos colocamos diante de Deus, que sempre nós encontremos o caminho da humildade, de quem se quebranta, para que o próprio Deus possa então nos exaltar, ele possa nos elevar e possa sim encher o nosso coração de alegria, de gozo, e que nós possamos sempre voltar para a nossa casa justificados, porque nos humilhamos na presença do nosso Deus. Deus abençoe, Deus fortaleça, Deus dê graça. Convido você para nós termos agora esse momento de oração, dedicando ao Senhor a nossa vida, dedicando ao Senhor o nosso coração, com humildade na presença de Deus. Oremos. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai, que pôde participar do culto. Abençoa, Senhor, cada vida. Nos ajuda, Senhor, a nos apresentarmos com humildade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos reconhecermos pecadores e pecadoras, saber em cada momento que nós não temos mérito algum, mas que mediante a Tua graça e mediante a Tua misericórdia,
o Senhor nos acolhe, o Senhor nos purifica, o Senhor nos trata, o Senhor alivia o fardo de sobre a nossa vida, para que nós possamos voltar sempre para casa justificados, ó Deus, e na tua presença. Abençoa cada vida, cada irmão, cada irmã, fortalece, ó Deus da graça, abençoa, Senhor, cada família, abençoa, Senhor, a nossa igreja, a tua igreja, Senhor, que está sobre a face da terra, e colocamos, ó Deus, a nossa comunidade lá em Pinheiros, abençoa, Senhor, desperta-nos, guia-nos, ó Deus, nessa condição de humildade na tua presença, e que a nossa vida seja para a tua glória e para o teu louvor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estarmos neste culto, de participarmos, mesmo aqui pela plataforma virtual, mas porque nós podemos nos colocar diante do Senhor, individualmente e também como comunidade de fé, ó Deus. Aceita tudo que nós ofertamos com gratidão, com o nosso louvor e com a nossa confiança de que o Senhor tem a bênção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda vamos receber a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Boa semana, irmãos e irmãs. Deus nos abençoe. Não deixe de acompanhar também o Amém Tríplice e também o pós-lúdio que nós sempre temos após o nosso culto. E não deixe também de ir lá e deixar o seu like, né? Curtir lá para que possa marcar a sua participação aqui no culto também pelo YouTube. Deus abençoe.